Boa noite. A moderna história da imprensa mundial tem dois momentos centrais. O episódio Watergate, do qual um jornal, o Washington Post, utilizando as melhores e mais legítimas técnicas jornalísticas, derrubou um presidente da República. Desde então, criou-se um ciclo no qual grandes grupos jornalísticos em vários países do mundo passaram a enfrentar diretamente todas as formas de poder institucional, de presidentes da República a representantes do Judiciário. Esse ciclo ocorre em pleno processo de globalização, quando mercados de capitais, fundos especulativos, integração de telecomunicações permitiram a criação de grandes grupos midiáticos. Essa disputa acabou levando muitos grupos jornalísticos a extrapolar, valendo seu poder de informação para métodos condenáveis, tanto na obtenção da informação quanto nas guerras políticas e empresariais. Não se tratava mais do modelo convencional de jornalismo, mas do embate entre grandes grupos midiáticos de telecomunicações e de novas formas de informação que brotavam da internet. É nesse contexto que surge o segundo divisor de águas, o caso Rupert Murdoch, o bilionário australiano, dono de um império de comunicação. No Reino Unido, suas práticas jornalísticas, associando-se ao submundo da polícia, não era de organizações criminosas, mas da polícia, custaram o fechamento do seu principal jornal e uma ampla discussão sobre a incapacidade da mídia britânica de se autorregular. No rastro desse episódio, o Brasil começa a despertar para um debate jurídico complexo e relevante. Quais os limites da liberdade de imprensa? A Constituição consagra o direito de opinião, de imprensa, como valor absoluto. Por tal, entenda-se o direito à livre manifestação de opinião, manifestação cultural e outras formas. Por valor absoluto, entende-se o direito de publicar a opinião sem censura prévia. Depois de publicada, entra-se no campo das responsabilidades cíveis e criminais. Até que ponto a legislação brasileira garante o direito de defesa aos ofendidos? Até que ponto a radiodifusão pode difundir mensagens que conflitam com o que dispõe a Constituição, como o combate a toda forma de discriminação, o direito das pessoas à honra? Brasilianas.org de hoje discute o direito e a liberdade de imprensa. Vamos entender quais as características do negócio notícia, os interesses empresariais e políticos e as guerras comerciais. Além disso, os conflitos entre o conceito de liberdade de imprensa e direitos individuais assegurados pela Constituição e as sugestões para uma ampla discussão e reavaliação do tema do ponto de vista do direito. Para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o juiz Carlos Henrique Abrão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a Procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga. E do nosso estúdio em Brasília, o membro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Bruno Dantas. Contamos também com a participação da jornalista Fernanda Salobri. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar suas perguntas acessando o www.brasilianas.org. Os maiores dilemas quando se discute a liberdade de imprensa é definir os limites dessa liberdade. Quais são, portanto, os conflitos enfrentados diariamente pela justiça quando está em jogo, por exemplo, o direito de imagem, o direito de resposta, o direito de individualidade, o direito de resposta coletivo, dado a setores extensos da sociedade, quando forem afetados por manifestações jornalísticas. Nós temos um exemplo de direito de resposta coletivo. No final do ano passado, numa decisão inédita, a Justiça Federal ganhou esse direito contra a TV Record, por conta de matéria exibida pela emissora, considerada negativa e discriminatória das religiões afro-brasileiras. A ação foi movida pelo Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades, pelo Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira e pelo Ministério Público Federal. As entidades chegaram a fazer um vídeo, o Diálogo das Religiões. O trabalho não foi ao ar na TV Record, porque a emissora impediu a exibição com um recurso. A ação ainda está em juízo. Vamos ver um trecho do programa produzido pela TV PUC como direito de resposta coletivo a favor da convivência democrática e da liberdade religiosa. O programa que vocês vão assistir é uma defesa da liberdade e da democracia. A Constituição, que é a lei maior do Brasil, garante a todos o direito de acreditar ou não em Deus. E também o direito de praticar livremente os cultos da religião que venham a abraçar.
Ninguém, portanto, tem o direito de ofender as crenças alheias, demonizando os seus religiosos e seus ritos. Olá, as entidades CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, e o INTECAB, Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, diante da oportunidade oferecida por este direito de resposta, tomaram a iniciativa de convidar representantes das distintas e diversas religiões existentes no Brasil. Esse direito de resposta dá oportunidade para que as religiões afro-brasileiras mostrem, na verdade, o que nós somos, de onde viemos e o que fazemos. A mídia tem um imenso compromisso com isso, um compromisso com a divulgação e o cultivo a diversidade, não é? A diversidade racial, a diversidade de culturas, a diversidade religiosa. Eu acho que esse é um momento histórico na televisão brasileira. Este direito de resposta abre uma oportunidade única em toda a história da televisão comercial aberta no Brasil. De dizer para você que está em casa, de dizer para as pessoas aqui no auditório, que a televisão é uma concessão pública outorgada pelo Estado em nome da sociedade, em nosso nome. Portanto, nós temos todo o direito e obrigação de exercer algum tipo de controle democrático sobre essa televisão. Liberdade de expressão e a liberdade de crença e de religião são valores essenciais da democracia e da vida republicana. Em contrapartida, a intolerância religiosa e o monopólio dos meios de comunicação são fontes onde bebem o autoritarismo, o obscurantismo e a própria intolerância. Bom, vamos começar a nossa discussão sobre esse ponto, que é o conflito entre a liberdade de imprensa e a questão dos direitos individuais. Quer dizer, cada vez mais, em termos globais, a notícia é um produto de uma empresa jornalística e muitas vezes revestido de aspectos de show que caracterizam, digamos, a sociedade moderna. Eu perguntaria primeiro ao desembargador Carlos Henrique Abrão. Essa questão, esse conflito entre os direitos individuais e a liberdade de imprensa, ele está bem resolvido no âmbito, primeiro, da justiça e, segundo, da cabeça dos juízes, de uma maneira geral? Essa matéria tem sido alvo de muita transformação e bastante interpretação. Nós acreditamos que há uma linha tênue entre o direito individual e o direito coletivo. Nós precisamos de uma imprensa livre, mas não com um total absolutismo. Isso significa expor, numa globalização, num mundo economicamente favorável, a que a mídia perca exatamente esse rumo. Então é muito importante que você controle esta opinião quando você vai em torno da verdade. Você persegue esta verdade para saber se ela interessa mais a quem a divulga ou aquele que tem um interesse multitudinário ou coletivo. Nós vamos ver um exemplo muito clássico, saudável, de imprensa na Alemanha. Houve uma denúncia contra o presidente que ele tinha se valido de um empréstimo pelo cargo que ocupava. Ele imediatamente deu uma resposta, a resposta não foi satisfatória e ele em seguida renunciou ao cargo, possibilitando a eleição de um novo presidente. Então, nós podemos dizer que a imprensa ela é saudável quando ela funciona de forma a buscar a verdade. E ela é ruim quando ela persegue um objetivo que é estranho à liberdade democrática que a Constituição assegura. A procuradora Eugênia, que tem feito o trabalho ligado aos direitos coletivos, o procurador considera que a legislação hoje ela dá as ferramentas adequadas para uma ação de cidadania, digamos, do Ministério Público? Falta a famosa lei de meios, faltam normas específicas que discipline, por exemplo, o direito de resposta, que discipline sigilo da fonte, a quem caberia ser proprietário de meios de comunicação, entre muitos outros temas. Então, falta legislação. Mas não falta tanto assim. Nós temos a Lei da Ação Civil Pública, que defende direitos coletivos e difusos, qualquer tipo de ofensa a esses direitos. E essa lei é de 85, essa lei é compatível com a Constituição brasileira, que é de 88. Então, quando a Constituição afirma lá no seu artigo 221 que é plena liberdade, por exemplo, dos programas televisivos e de radiodifusão, ela diz nos limites éticos de respeito à pessoa e à família, nos termos da lei. Nós entendemos já a jurisprudência e doutrina a respeito disso, que essa lei que cuida de direitos difusos em geral
seria a lei adequada para defender o cidadão desse tipo de programa. E é sempre com base nessa lei que nós entramos com as ações coletivas. O Ministério Público tem conseguido alguns termos de ajuste de conduta com emissoras usando essa lei? Consegue. Usando essa lei, nós conseguimos já fazer programas positivos. Então, quando se verifica alguma lesão a um direito difuso, alguma maneira inadequada de abordagem da mulher, de um anão, de uma pessoa com deficiência, se obtém algum tipo de reparação com a veiculação de programas, conforme nós costumamos dizer, positivos. Mas é muito pouco, é insuficiente, não existe uma disciplina. Eu mesma, quando a emissora vem oferecer para fazer uma matéria, eu não me sinto confortável, porque não sou eu que tenho que dizer qual é o tipo de programa positivo a ser feito. E levar-se para a justiça, ao mesmo tempo, acaba sendo um muro de pedra. A justiça, ela não é muito receptiva às ações, e quando é receptiva, como um caso emblemático naquele episódio do Gugu, que fez entrevista falsa com o PCC, a juíza deu uma sentença favorável àquilo que o Ministério Público pediu. Até hoje, entra-se com o nome dela no Google, todos os jornais, eles se unem, né, para acabar com a imagem profissional da pessoa que deu essa informação. Certo. Eu queria ver com o Bruno Dantas, que é do Conselho Nacional de Justiça, que está, segundo o ministro Aires Brito, está coordenando um grupo para discutir, um fórum para discutir essa questão da imprensa. Ô Bruno, que tipo de discussão que vocês pretendem aprofundar nesse fórum? Nós temos hoje no Brasil uma tensão muito grande entre direitos fundamentais, como você bem disse, direitos individuais, e esse direito verdadeiramente difuso, né? Um direito de toda a sociedade, a liberdade de imprensa, que é o direito de ser informado. E o presidente Carlos Aires Brito nos trouxe no Conselho Nacional de Justiça uma preocupação muito severa com a proliferação de decisões judiciais que, em certa medida, trazem censura, não é? À medida em que proíbem a divulgação de determinadas notícias, determinadas informações. E nessa reunião, eu lembrei a ele que o CNJ tem feito um trabalho muito importante em diversos temas fundamentais para a sociedade brasileira, que é a constituição de fóruns em que é possível se observar, se catalogar, se reunir decisões judiciais que vêm sendo adotadas sobre determinados temas, para que aí sim nós possamos visualizar que propostas, que soluções nós podemos fazer. E uma das coisas que nós percebemos é que falta, em alguma medida, ao juiz brasileiro a compreensão do verdadeiro significado da liberdade de imprensa, né? Muitas vezes, os nossos juízes tratam essa questão da liberdade de imprensa como se fosse um direito qualquer, que pudesse ser contraposto às liberdades individuais. E não é um direito qualquer. O Supremo Tribunal Federal já disse que não é um direito qualquer, de modo que nós precisávamos de algum instrumento para visualizar no âmbito nacional essas decisões judiciais. E aí nós deliberamos, o Conselho Nacional de Justiça deliberou pela criação de um Fórum Nacional de Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, para que nós possamos, a partir desse fórum, ter uma noção exata de como esse tema está sendo tratado no nosso Poder Judiciário e aí sim verificar quais são as medidas que poderíamos pensar, como, por exemplo, uma divulgação maior da decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela da DPF 130, que acabou revogando a lei de imprensa e certamente a mudança de paradigma, a mudança de perfil na análise dessas questões passa certamente por uma compreensão mais exata do papel tanto do judiciário quanto do papel da imprensa. O Bruno, nessa preocupação do CNJ, além dessa questão das sentenças impedindo a veiculação de matérias, está sendo abordada essa questão do direito de resposta, que com o fim da lei de imprensa, embora seja uma norma constitucional, dificultou mais ainda o acesso das vítimas, digamos, à reparação, né? Então, isso vai ser foco também do fórum?
Certamente. Nós não fechamos ainda a questão em torno de quais temas serão decididos. Isso é uma ideia ainda embrionária, vai ser especificada, virá um ato do Conselho Nacional de Justiça dizendo quais são os eixos da nossa atuação. Né? Isso está dependendo de uma resolução que será assinada pelo presidente Carlos Aires Brito. Mas certamente nós estamos atentos, estamos sensíveis a essa dificuldade que surgiu a partir justamente da decisão do Supremo Tribunal Federal por ocasião da DPF 130. À medida em que desapareceu do mundo jurídico a chamada lei de imprensa, diversos vazios normativos ficaram evidenciados, como o direito de resposta. Nós não desconhecemos que tem juízes por aí simplesmente negando o direito de resposta sob o argumento de que não existe mais a legislação que rege esse tipo de direito, ignorando, na verdade, que a própria Constituição estabelece o direito de resposta. Naturalmente, esse será um dos temas que nós nos preocuparemos, mas nós ainda não decidimos todos os temas que estarão diante das nossas preocupações. Bom, desembargador Abrão, o senhor acredita que o Tribunal, o Supremo Tribunal, ou digamos, essa discussão que está ocorrendo sobre a imprensa, há uma exata compreensão sobre o que é a lógica da empresa jornalística no mundo moderno, o que é a informação também como produto? Isso aí já há uma clareza nesse debate sobre essas particularidades, digamos, da produção jornalística? Existe um forte entrechoque de interesses e a jurisprudência tem se comportado da melhor maneira possível em tornar razoável a discussão e perquirir a verdade sobre os fatos. Porque o mundo digital, a mídia de uma forma geral, trouxe uma ferramenta totalmente distinta, porque a informação tem uma velocidade impressionante. E você não tem como produzir uma contraprova em relação àquilo que já é um fato consumado. Então essa jurisprudência está evoluindo. Agora nós precisaremos também discutir em torno disso a concessão, que é um direito do Estado, a concessão dessa autorização, dessa licença para funcionar. Será que ela estaria de acordo com a legislação, com o interesse público ou interesse particular? E a fiscalização desta matéria. Por que uma imprensa pode produzir uma certa dificuldade na interpretação dos fatos e outra imprensa é muito mais transparente na informação, na nota que ela produz? Então essa concessão do serviço público, ela nos parece também que ela deve ter um rodízio. Ela não pode se perpetuar, se eternizar, como existem alguns canais que estão lá há 30, 40, 50 anos produzindo a mesma matéria, o mesmo jornalismo. Afinal de contas, se a sociedade tem direito a um programa limpo, a uma matéria enxuta, ela não há necessariamente obrigação de contratar uma TV paga. Ela pode ter uma TV que ela transmita as informações, essas informações sejam produzidas, e o papel do judiciário constitui fundamentalmente em fazer o check and balance, a fiscalização daquilo que foi produzido e a retratação daquilo que seja, de fato, o conteúdo verídico da matéria. E isso está sendo uma matéria difícil de se comportar, porque existem vários fatores que produzem aí, durante o tempo da velocidade da informação, uma distorção de como se chegar absolutamente àquilo que seja uma equidistância entre aquilo que foi dito e aquilo que realmente é, naquele momento, a verdade mais factual. O procurador, no caso das emissoras de televisão, que tem uma abrangência maior, a influência sobre hábitos, tem redes nacionais que pegam desde a população de Ipanema até a população indígena. Aí. De que maneira que uma lei dos meios poderia, sem afetar a liberdade de imprensa, definir limites e responsabilidades? A Constituição brasileira ela já dá o norte. A Constituição ela garante a inviolabilidade da intimidade, do direito à vida privada. Ela já traz princípios éticos da pessoa humana, da família, das crianças. As convenções internacionais já ditam rumos muito claros no tocante a, por exemplo, populações em situação de risco, crianças e adolescentes. Então, eu não imagino que seja tão difícil a definição desses limites mínimos. A classificação indicativa é uma coisa que hoje vem sendo feita com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma maneira ainda muito precária, mas já é um bom início. Então, é uma lei de meios que dissesse corretamente como é que se faria essa classificação indicativa, viria a calhar.
Por exemplo, atualmente não se pode ter classificação indicativa de programas jornalísticos. Só que daí você tem um programa jornalístico à 13h que fica reprisando por 1 hora inteira aquela cena do suposto estupro no Big Brother, à 13h. Como é que fica uma situação como essa? Como é que ficam esses excessos? Então, são respostas que nós precisamos ter de uma maneira objetiva, discutida pelo Legislativo, e não se consegue chegar ainda nesse ponto no Brasil. Bom, a jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas através do site www.brasilianas.org. Fernanda. Obrigada, Nassir. Tem a pergunta do Valdir Kopeski, ele quer saber o seguinte: uma questão muito delicada. Porque extrapola o terreno do jornalismo é o caso das mídias que intencionalmente divulgam em seu meio mensagens subliminares em reportagens ou chamadas de capa, a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, e especifica a publicidade e propaganda no artigo 36, mas nada cita sobre o conteúdo informativo jornalístico. Como fica isso a partir do fim da lei de imprensa? Não se tem o que fazer. Explica primeiro, esses artigos que ele menciona, referente a quê? Eu entendi que ele está dizendo o seguinte: eu faço uma matéria, acabou de sair agora recentemente, sobre emagrecimento. E eu digo que tem um remédio que é excelente para aquela matéria, para aquele assunto. E, na verdade, está fazendo uma propaganda subliminar sobre medicamento. É proibido, não se pode fazer propaganda sobre medicamento. Só que é muito difícil você dizer que aquilo é uma coisa vedada, né, uma atitude que vai contra o Código de Defesa do Consumidor. E as pessoas acabam deixando passar, a Anvisa não atua. Se a Anvisa atuaria, por exemplo, numa farmácia que estivesse colocando um remédio na prateleira errada, provavelmente a Anvisa atuaria. Mas em coisas desse tipo a gente não vê esse tipo de atuação. E é nisso que você tem a disseminação de massa do conceito. Aliás, não é nem subliminar, é mais ostensivo que o anúncio, né? É mais ostensivo que o anúncio e isso precisa realmente ser coibido, isso precisa ser trabalhado. Bruno, o CNJ, eu sei que esse é um tema, digamos, essa questão da imprensa é tão vasto que isso é um subtema, embora seja dos mais relevantes. De alguma maneira, vocês estão também com foco nesse tipo de problema? É importante separar uma coisa, Nassif. O CNJ não cuida da função jurisdicional, né? Nós não corrigimos acerto ou desacerto de decisões judiciais. O que o CNJ faz é um planejamento nacional do Poder Judiciário. O que o CNJ faz é fiscalizar a gestão administrativa do Poder Judiciário. De modo que esse fórum que foi constituído, ele tem por finalidade verificar como os nossos juízes estão decidindo, se estão decidindo de conformidade com a Constituição, com as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos, numa situação ou noutra, oferecer treinamento, oferecer esclarecimento. Agora, o CNJ não pode, de maneira alguma, cassar decisões judiciais. É claro que nós precisamos, sim, de reunir numa mesma sala, no mesmo auditório, pessoas que possam contribuir para o debate, trazer os nossos juízes para esse debate, mostrar para ele as nuances daquilo que está sendo discutido, e aí sim, nós chegamos a algumas conclusões. Como foi mencionado pela doutora Eugênia, existem temas que precisam de uma regulamentação e existem temas que precisam de compreensão. Esse tema aí da mensagem, que nem chegaria a ser subliminar, é mesmo uma propaganda travestida de notícia. Esse é um problema seríssimo, que precisa ser pensado e nós precisamos de juízes, precisamos de magistrados que tenham condições de lidar com isso sob a ótica constitucional, percebendo que existe um direito à plenitude da liberdade de imprensa. Veja que a Constituição ela foi ainda mais enfática, a Constituição de 88, ao tratar a liberdade de imprensa, que antes era tratada apenas como livre, agora como liberdade plena. Quer dizer, e isso foi muito bem colocado no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que a liberdade de imprensa ela é uma categoria de direito superior, porque está associada com a própria democracia, com o próprio Estado democrático de direito. E isso precisa ser bem conciliado com as liberdades públicas, com os direitos fundamentais.
Então, o que o CNJ pode fazer é coordenar esse debate, porque hoje nós temos tribunais que decidem de maneira absolutamente destoante. Embora nós tenhamos tribunais aqui em Brasília que fazem a uniformização, o fato é que precisamos de uma atuação mais propositiva e isso reunindo magistrados de todo o Brasil, para que nós possamos, eventualmente, trocar ideias, trocar boas práticas, trocar maneiras de enfrentar esse problema. Procuradora Eugênia. Infelizmente, o viés que nós vemos na mídia sobre iniciativas desse tipo do Conselho Nacional de Justiça é o viés no sentido de que vai dizer para os magistrados que eles estão ferindo a liberdade de imprensa e que eles precisam proferir decisões que não sejam caracterizadas como censura. Na Justiça Federal, o que nós temos, pode-se fazer um levantamento de 20 ações propostas, você tem alguma liminar extremamente tímida em relação à mídia, em relação ao abuso da programação televisiva. E todo mundo sabe que existem esses abusos o tempo inteiro. Então, se está se falando em treinamento de magistrados, então é preciso dizer também que, na verdade, existe uma timidez imensa por parte da magistratura. Eu já entrei com várias ações, colegas meus na Procuradoria entram com várias ações, pedindo apenas fixação de uma indenização por dano moral coletivo. Quem vai dizer que alguns desses programas que a gente já viu aí tantas vezes, com mulheres agachadas comendo minhocas no chão para as pessoas rirem às 2 horas da tarde no domingo, vai dizer que isso não é um dano moral coletivo. Você pega a sentença nos casos desses, diz que não ficou comprovada a dor e o sofrimento da população que assistiu o programa naquela hora. Ou então que o Ministério Público não tinha legitimidade para entrar e defender. Então, nós temos um rosário de decisões sempre contrárias à defesa da sociedade em face desse tipo de abuso. E aí, quando sai alguma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, é para dizer que os magistrados estão utilizando as sentenças como meio de censura. Eu acho que eles estão, na verdade, com muito medo de usar as sentenças como um meio de defesa da cidadania. É essa a sensação que nós temos na área federal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Brasilianas.org, que debate o direito à liberdade de imprensa. Recebemos no nosso estúdio em São Paulo o desembargador Carlos Henrique Abrão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga, e do nosso estúdio em Brasília, o membro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Bruno Dantas. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre as características do negócio em torno da produção de notícias, interesses conflitantes, como atuam as organizações nas redações, conflitos políticos, empresariais, mas antes vamos continuar onde paramos aí no bloco anterior, que o Bruno tem direito de resposta. Bruno. Exercendo esse direito que desapareceu da lei de imprensa, mas que a Constituição assegura, né? Eu queria dizer que a iniciativa do CNJ não pode, em absoluto, ser confundida com uma espécie de doutrinação dos juízes brasileiros sobre a não violação à liberdade de imprensa. Não se trata disso. O que nós pretendemos é fazer um grande seminário, reunir os nossos juízes, reunir operadores do direito, trazer pessoas que vêm pensando esse tipo de assunto, para que nós possamos extrair conclusões, para que nós possamos, ao contrário do que poderia pensar alguém, estimular a nossa magistratura a pensar sobre esse tema. Não é? Nós não pretendemos, de maneira alguma, incutir na cabeça dos nossos juízes que qualquer decisão relacionada à liberdade de imprensa pode consistir em censura. E não foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse quando decidiu a questão, e não é isso que o CNJ pretende reproduzir. O que nós queremos, sim, é que os nossos juízes conheçam o assunto e aí, a partir de uma seleção, um repertório de decisões que têm sido tomadas no Brasil, nós poderemos verificar qual é o perfil, até mesmo para verificar isso que disse a doutora Eugênia. Se os nossos juízes são muito tímidos, nós precisamos dar conhecimento, mostrar para eles que existem instrumentos justamente para evitar violações. Agora, não é possível nós fazermos qualquer medida profilática sem que haja um diagnóstico. E esse diagnóstico será feito por esse Fórum Nacional, Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa. Então, em absoluto, nós não pretendemos restringir os nossos juízes.
juízes. Bom, a procuradora Eugênia colocou essa questão da timidez dos juízes de tomar medidas aí em favor dos chamados direitos coletivos. Eu queria ver com a experiência do desembargador Carlos Henrique Abrão em relação a esse tema aí. Sim, eu acho que hoje não nos podemos emparedar os magistrados a título de causar um prejuízo maior de uma censura, porque muitas vezes a finalidade da ação é provocar no meio jornalístico, na mídia, uma censura indireta, ainda que a ação venha a ser julgada depois de algum tempo, porque a matéria não agrada e se utiliza do judiciário como um instrumento para, numa sentença condenatória, tentar mascarar uma realidade que deveria ser divulgada de forma transparente. Então também existe a questão do Ibope. Até que ponto essa mídia está sendo utilizada para criar um Ibope, uma falsa imagem, ou trazer uma informação distorcida? Aí teria que haver um meio de controle, uma agência reguladora que fosse eficiente, que desse uma pronta resposta. Fazer uma suspensão daquele programa de 1 hora, de 2 horas, isso daí daria um efeito rapidíssimo, porque a decisão judicial, por melhor que seja, por tutela de urgência, por provimento de antecipatório, ela não vai ter o condão de dissipar de imediato aquela dúvida. E muitas vezes uma decisão judicial que leva 3, 5 a 10 anos para se consolidar numa coisa julgada, para aquele que obteve aquela tutela favorável, é pior publicar aquilo naquele momento que já foi totalmente esquecido e sepultado. Essas ideias são muito interessantes, mas nós temos sempre muito medo, porque uma agência reguladora com todo esse poder de suspender imediatamente, ela também pode ser usada para ferir aquilo que nós tanto prezamos, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de informação. Então, nós temos um discurso que nós defendemos, o direito do cidadão de ter algum instrumento contra o programa, contra a matéria abusiva, mas tem que ser instrumentos extremamente dentro das nossas normas constitucionais e sem que se corra o risco de se chegar a uma situação, por exemplo, de moralismo em relação a certos programas. Agora, no Brasil, o que nós temos hoje não é um abuso em relação, por exemplo, à falta de uso da liberdade de expressão no Brasil. Ela, na verdade, está defendendo uma visão muito arcaica, uma visão muito tradicional. E esses grupos que defendem posições mais avançadas, eles que estão sem espaço na programação. Então, hoje o que nós temos é falta de espaço para todos. Nós temos uma imprensa, uma televisão que só está nas mãos de alguns, mantém esses dogmas da liberdade de expressão para continuar mantendo apenas a sua expressão e não temos instrumentos para que as demais pessoas possam valer seus direitos. Eugênia, num quadro ideal, o que seria relevante? Se abrir horários para as diversas manifestações de expressão, e quem que definiria o que seria esse equilíbrio? Muito difícil, você não me perguntou isso antes. O quadro ideal, qual que seria? Eu acho que faltam freios e contrapesos, volto a falar, numa lei de meios que seja feita de acordo com a Constituição brasileira. Faltam critérios, por exemplo, o desembargador falou muito bem, nós não temos requisitos para a concessão, muito menos para a renovação. Você tem aí as mesmas empresas que são titulares de concessões públicas, que têm essa concessão renovada ao longo de todos os anos. Em todas as ações que nós entramos, no meu caso, nós pedimos para que essas violações sejam notificadas ao Congresso Nacional, para que isso seja levado em conta no momento da renovação. Isso nunca aconteceu, nunca houve nenhum tipo de análise de conteúdo. E as empresas, quando ouvem a gente falando desse tipo de coisa, falam, nossa, mas como assim? Eu fiz uma estrutura imensa e você quer que depois de 10, 20 anos passe para a mão de outros? Não, nós temos ainda a TV paga, nós temos os filmes, a TV pública, a concessão pública, a TV aberta, ela precisa de passar, sim, por esse rodízio, por esse crivo, por essa abertura toda. E no Brasil nós não temos nada disciplinando esse tipo de freios e contrapesos. Nós temos que democratizar os meios de comunicação no Brasil. Se a imprensa tem a finalidade de buscar essa democracia, nós precisamos, através dessas concessões, performatar melhor essa democracia dos meios de comunicação, porque a maioria dos programas de conteúdo que nós assistimos, em comparação com aquele da TV paga, você vê que são programas de subcultura. Não são programas que levam, basicamente, a uma finalidade jornalística de aprimorar o ser humano, de dar dignidade ao ser humano. Daí porque a televisão pública no Brasil, até hoje, ela não teve grande sucesso. Ela caminha
com grande dificuldade. Por quê? Porque a matéria, o conteúdo jornalístico, ele tem que ser evolutivo, ele tem que buscar a cidadania. E até que ponto a sociedade pressiona para a melhoria dos meios de comunicação? Essa é a grande questão. Se a sociedade não pressiona para haver uma melhora, eles vão continuar essas concessões de 30, 40 anos e que esses programas absolutamente vazios de conteúdo. Eu queria ver com o Bruno Dantas, que é conselheiro do CNJ. Quer dizer, a gente está vendo aqui uma multiplicidade de temas envolvendo essa questão da imprensa, a parte de concessões, a parte da imprensa escrita, com suas diferenças e tudo. Você acredita que hoje, no meio jurídico, é possível encontrar já pensadores que já estejam sistematizando toda essa complexidade do tema, Bruno? Sim, certamente. Voltando um pouco atrás, na questão anterior, Nassif, eu penso que é importante dizer que uma das marcas centrais da liberdade de imprensa é a pluralidade. E a pluralidade é assegurada pela nossa Constituição quando proíbe justamente que haja monopólios ou oligopólios, né, em grupos de jornalismo. Isso